Bom, o inversor mais simples aí, né, é o inversor half-bridge, ou meia-ponte. A gente tem duas chaves, né? A gente tem S1 e S2. Esses diodos aqui, eles são diodos roda livre, ou diodos, né, freewheeling. Esses diodos são necessários quando a carga tem influência indutiva. Realmente precisa deles. Agora, se for uma carga puramente resistiva, não há necessidade desses diodos. Vamos entender melhor isso aqui. Aqui, ó, se a gente considerar que no semiciclo positivo desse sinal aqui de entrada, ó, a gente vai ter a chave S1 fechada. Eu vou fechar essa chave aqui. Fechando essa chave, eu vou aplicar, né, positivo e negativo. A corrente está circulando aqui, nesse semiciclo. No outro semiciclo, eu vou fazer o inverso. Vou vir aqui, fechar essa chave de baixo. Eu vou aplicar positivo de cá e negativo de cá. Então, inverti o sentido da corrente. Agora, a corrente vai estar circulando nesse sentido aqui, no sentido contrário. Beleza. Isso eu acredito que já ficou compreendido, né? Bem simples. E aí, a gente controlando o tempo de ligar e desligar, a gente gera um sinal aí de 50 ou 60 Hz. O detalhe é que se a carga for resistiva, a corrente vai ser nesse mesmo formato, sinal bonitinho de onda quadrada. Só que quando quando a carga não for puramente resistiva, se ela tiver indutância, a gente cria aquele mesmo comportamento de armazenar energia. E a partir do momento que eu armazeno energia, eu crio uma condição de amortecimento da corrente. A tensão, ela não vai mudar, ó, ela vai ter o mesmo formato, onda quadrada, porém a corrente vai ser amortecida, vai ser defasada. E aí, para a gente entender melhor isso aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui. Para a gente entender melhor isso aqui, vamos imaginar que a gente está nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. A corrente, ó, ela estava vindo, né, de uma condição aqui, ó. Ela veio de uma condição onde ela estava decrescendo, certo? Só que no momento que eu ainda tenho energia armazenada no indutor, vamos imaginar isso aqui, ó, uma carga indutiva, né? Vamos imaginar um indutor aqui. No momento que eu comuto, isto é, eu abro a chave S2 e fecho a chave S1. Antes, aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó, o potencial que eu tinha era positivo aqui e negativo de cá. Eu carreguei o indutor com positivo aqui e negativo de cá. Por quê? Porque essa chave estava fechada. Então, a corrente estava circulando aqui, ó, nesse sentido. Beleza. Só que antes dessa corrente zerar, o que aconteceu? Eu comutei. Eu vim aqui, ó, abri essa chave, fechei essa. No que eu fechei essa, eu criei aqui um positivo e um negativo. Só que no ciclo anterior, o que eu tinha feito? Eu tinha carregado meu indutor com positivo de cá e negativo de cá. O indutor, vocês já perceberam ao longo aí das nossas análises dos outros conversores, que a corrente nele, ela não dá degraus. Não existe degrau de corrente. Só quando eu abro uma chave. Aí, quando eu abro uma chave, eu gero um pulso de alta tensão, uma força contra-eletromotriz, se opondo a essa variação, tendendo ao infinito da corrente. Né? A tensão nos terminais do indutor, ela é proporcional à variação de corrente. A gente viu lá, né? VL é igual a indutância vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. Então, nesse caso aqui, a corrente não dá degraus. Né? Eu não pulo de um valor para o outro. E eu tenho uma energia armazenada aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho energia armazenada. Ó, eu tenho um pouco de corrente armazenada. Só que eu comutei. Agora é positivo e agora é negativo. O que vai acontecer? O indutor vai se opor. Ele vai se opor. Essa polaridade aqui, ó, mais e menos, forçaria uma corrente nesse sentido aqui. Forçaria. Só que isso não vai acontecer. Porque o indutor tem energia armazenada. O que o indutor faz? Ele muda sua polaridade. Então, o indutor vem aqui
ao invés de ser mais e menos, que ele foi carregado, ele muda sua polaridade para menos e mais. E aí, essa energia que é armazenada no indutor, o que ele faz? Ele devolve ela para a fonte, ele descarrega por esse diodo, por isso que a gente tem que ter esse diodo aqui, ó. E essa energia vem para a fonte. Aí, essa energia que estava armazenada no indutor, ó, ela vira corrente, né? Essa corrente, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar em zero. Aí ela chega em zero, o indutor se descarregou. Nesse momento que o indutor descarregou, esse diodo vai desligar. Aí quem entra na jogada? A chave S1. Ah, mas a chave S1 ela já estava ligada agora? Depende do seu sistema de acionamento. Eu poderia já ter ligado a chave S1, vamos supor, um transistor, já poderia ter acionado ele. Só que a corrente não vai circular nesse sentido. Então eu preciso do diodo aqui, ó, para devolver a energia do indutor, né, para a fonte. Só que a hora que o indutor descarrega completamente, esse diodo sai fora, né? Essa chave aqui, ou ela já vai estar fechada, ou, depende da forma que você for fazer o acionamento, o que é mais fácil, ela já estar fechada. Aqui no início, aqui, ó, a gente já liga ela, a gente já aciona ela. Considerando que aqui nesse ponto, a gente já jogou nível lógico 1 aqui no MOSFET. Só que como o indutor tinha energia, a corrente não circulou pela chave, ela circulou pelo diodo e foi devolvida para a fonte. Aí, a partir desse momento aqui, ó, a corrente inverte na fonte. A fonte começa a fornecer energia. Vou apagar aqui. Aí, nesse momento, o diodo desliga e a fonte começa a fornecer energia. Aí, a corrente agora vai circular por aqui, ó. Passar pela chave e fechar o meu circuito aqui. E aí, essa corrente começa a subir, 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 subir. O indutor tá carregando até esse ponto aqui, ó. Cheguei nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, ó. Beleza, cheguei nesse ponto, o que vai acontecer? Essa chave aqui, ó, vai abrir e essa aqui vai fechar. Então, nesse momento, a gente vai ter o mesmo comportamento. Aí, o que vai acontecer? Agora, se essa chave aqui fechou, aqui eu vou ter positivo, desculpa, aqui eu vou ter positivo e aqui eu vou ter negativo. Eu estou nesse ponto aqui, ó. Só que o indutor tem energia. O indutor tem energia armazenada. E eu comutei, ó. Eu fiz essa borda de descida aqui, eu comutei. Por quê? Eu abri a chave S1 e fechei a chave S2. Só que o indutor, ele foi carregado anteriormente, ó, com mais e menos. E não menos e mais. Aí ele vai fazer do mesmo jeito. Ele vai se opor a essa nova polaridade, mais e menos aqui, ó, forçada pela bateria de baixo. Por essa parte de baixo. O que ele vai fazer? Ele vai mudar a sua polaridade. Vai virar mais e menos. Lembre-se que o indutor não dá degrau de corrente. Ele realmente muda a sua polaridade. A gente percebeu isso ao longo dos outros conversores, desde o retificador como nos conversores DC-DC. O indutor, ele muda a sua polaridade, ele muda a sua tensão, abruptamente, mas a corrente ele não muda. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fornecer energia através, né, de D2. Ele vai descarregar aqui, ó. Esse ciclo de descarga aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, vai ser realizado por D2, porque ele inverteu a sua polaridade, né? Então, ele vai circular, fornecendo energia para a fonte e vindo por D2 e fechando o circuito por aqui. Certo? Ah, mas essa chave está fechada, a corrente não circula por ela? Não, a corrente não consegue circular por aqui. Considerando que isso aqui é um BJT, um MOSFET, a chave é unidirecional, não uma chave bidirecional. Não estou usando um triac aqui. E aí vai acontecer a mesma coisa. O indutor vai descarregar, 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 descarregar. Chegou em zero. No que ele chegou em zero, aí essa fonte que estava recebendo corrente aqui, ó, estava nesse sentido, analisando essa malha aqui, ó, estava no sentido horário, né? Anti-horário, perdão. A corrente agora vai
ficar no sentido anti-horário. Eu vou voltar a descarregar aqui no indutor. A carregar o indutor. Essa chave está fechada. Aí eu volto a carregar o indutor por aqui. Então, nesse intervalo aqui, quem tá trabalhando é D1. Depois, durante a carga, no semiciclo positivo do sinal de saída, eu tenho a chave S1, transistor de cima. Depois, quem entra na jogada é o diodo D2, é o roda livre de baixo, para fazer a descarga do indutor, o devolvimento, né, da energia armazenada para a fonte. E nessa próxima etapa aqui, entra a chave S2. E aí esse ciclo se repete, D1, S1, D2, S2. Então, se a corrente aqui fosse de onda quadrada, é porque a gente tem uma carga resistiva. Quando a carga não é resistiva, ela tem efeito indutivo, a gente tem esse comportamento. Aqui na parte de baixo eu tenho a corrente I1 e a corrente 2. Essas duas correntes aqui, ó. Veja que nesse intervalo, deixa eu apagar aqui para bem poluído. Nesse intervalo aqui, ó, quem está conduzindo é D1. Aqui ela está invertido porque eu estou considerando esse ponto aqui minha referência da fonte de cima. Como se esse ponto aqui fosse minha referência para a fonte de cima. Então, a corrente aqui deveria circular aqui, ó, descendo. Mas como ela está circulando subindo, então ela fica negativa aqui na representação. Nesse próximo intervalo é a chave, ó. Aqui esse desenho do livro ele não é muito preciso, né? Tanto é que essa descarga aqui foi maior, ó, do que essa descarga aqui no negativo. Essa descarga, isso só acontece, é plausível, é porque ele quis mostrar aqui, isso aqui não é muito usual não, mas ele quis mostrar que a fonte de cima, ela pode ser diferente da fonte de baixo. Aqui nesse caso, ó, notem aqui pela amplitude aqui de E, quando S1 está ligado, é maior do que a amplitude de menos E. Isto é, como se aqui fosse, vamos supor, 12 volts, se aqui embaixo fosse 8 volts. Né? Então, realmente você tem uma descarga diferente. E da mesma forma, o I2, ó, acontece a mesma coisa aqui. Com o I2. Quando eu estou no semiciclo negativo, né, do sinal de saída, a corrente sai do valor máximo, ela vai descarregando até zero. Quem faz esse ciclo de descarga aqui ou quem conduz esse ciclo de descarga é meu diodo D2. Esse é o critério. Aqui, com relação às equações, a gente tem aqui a tensão média. Isso aqui é meio desse livro. Eu não entendo, para falar a verdade, eu não entendo muito porque que ele fica colocando tensão média, né? Não faz muito sentido, mas no livro, ele nos cálculos, né, da tensão de saída, a gente considera a tensão média. O que seria a tensão média? Porque se a gente fosse pegar um sinal simétrico aqui de saída, de tensão, a gente teria uma média igual a zero. Só que se as fontes forem diferentes, como foi o caso aqui, eu teria uma média residual, né? Eu teria um valor lá. Se essa amplitude for maior que essa, eu tenho um valor positivo. Só que, para falar a verdade, isso aqui não vai acontecer. Ninguém quer produzir um sinal assimétrico, né? Você vai produzir um inversor com sinal assimétrico. Normalmente você produz um inversor com sinal simétrico. Outra técnica aqui é você ter uma bateria e fazer igual a gente fez lá no half bridge. Colocar dois capacitores aqui, ó. Coloco um capacitor aqui e o outro capacitor aqui. Né? Com uma bateria só, eu crio duas fontes. Eu crio uma alimentação simétrica. Só que esse capacitor tem que ser adequado para fornecer a energia que eu preciso. Normalmente, em circuitos de mais potência, né, eu vou ter um ripple muito grande da tensão de entrada, e o capacitor vai descarregar. Né? Então, isso é problema. O ideal mesmo é ter uma fonte regulada simétrica, nesse caso aqui. Ter um conversor antes, ter um conversor. Vou pegar lá um conversor AC/DC. Né? Pegar lá um AC/DC e depois um DC/DC regulado. E aí jogar no inversor. Né? Para eu estar realmente retirando essa tensão de uma fonte contínua. Ou de uma bateria, como na maioria dos casos acontece. Né?
A gente retira da bateria, aí não é problema. Mas aí o valor médio aqui, ó, o que ele está considerando? Ele está considerando o intervalo da metade apenas. Então, o Duty Cycle, que ele chama de D aqui, né, o D minúsculo, o Duty Cycle da chave, ele vai ser um Duty Cycle de 0 a 50%. Lá no Half Bridge, no Full Bridge, eu tinha comentado sobre isso, não sei se vocês lembram, que quando você trabalha dessa forma combinada, né, em complemento, aqui as chaves estão em complemento. A gente trabalha com 50% cada uma, os valores máximos, né? Eu não consigo mais de 100%. Então, a chave S1 vai trabalhar com uma largura de pulso de 0 a 100. E a chave S2 de 0 a 100. Isso se eu quiser controlar a amplitude do sinal de saída. Eu poderia colocar aqui, ó, SCRs ou MOSFETs, e não simplesmente manter ele todo ligado e ele todo desligado. Eu poder controlar esse tempo aqui, ó. Aqui eu quero 25%. Não, eu quero 12%. Eu quero 50%. Então, você pode controlar isso aqui, para você controlar, né, o valor RMS. Você consegue controlar o valor RMS de saída, se você quisesse produzir um valor RMS variável. Em condições normais, existe uma malha fechada, né, uma malha para controlar isso aí. Então, aqui, a gente está pegando o valor da fonte, o valor da tensão de alimentação. Deixa eu apagar isso aqui. Estou pegando o valor da fonte. E se eu considerar que eu estou multiplicando o Duty Cycle seria T1 dividido por T. Só que o meu objetivo aqui, nesse caso, é achar a tensão média nesse intervalo apenas, ó, na metade do período. Eu quero achar essa média aqui só. Por isso que é um negócio assim, não tem muita utilidade, na minha opinião. Acho que a gente já tinha que pegar mesmo esse valor aqui, né, que é o valor RMS. Estou com um valor de saída alternado, o que interessa para mim é o valor RMS. Mas a gente tem esse cálculo, né, essa possibilidade de análise. Eu vou pegar aqui o intervalo desse ponto até esse ponto. Né, nesse intervalo, eu vou controlar a largura de pulso de 0 a 50%. Então, como o meu intervalão é mais T, é T dividido por 2. Então, é o T1 dividido, é o tempo que o sinal fica ligado. Esse tempo pode variar de 0 a 5, né? De 0 a 0,5, de 0 a 50%, dentro do intervalo T dividido por 2. Então, fazendo essa matemática aqui, a gente chega nessa equação aqui, ó. Então, para achar a tensão média, nesse intervalo de T dividido por 2, basta eu pegar a tensão da fonte, multiplicar pelo Duty Cycle e multiplicar por 2. Então, lá nos exercícios, pode ser que seja solicitado lá, calcule o valor médio do sinal de saída no intervalo T dividido por 2. Aí você vai considerar esse valor médio totalmente amarrado, totalmente ligado ao Duty Cycle. Quanto maior o Duty Cycle, maior o valor médio. O valor RMS é a mesma filosofia, como se eu pegasse isso aqui, né, e jogasse, levasse ao quadrado, jogasse dentro da raiz e dividisse por T dividido por 2. Fazendo essa matemática, você cai isso aqui, ó, valor de saída, RMS é igual a raiz de 2 vezes Duty Cycle, vezes o E. Né? Aí, para achar a tensão média, para achar a corrente média, nesse intervalo, a gente basicamente divide a tensão pela resistência. Lei de Ohm. O Duty Cycle é o T1 dividido por T, né, por padrão, isso não muda, a gente já viu isso. E a potência na carga né, a gente pode achar com corrente ao quadrado vezes resistência, ou tensão ao quadrado dividido por resistência. Lembrando que aqui a gente está calculando a potência ativa aqui de saída, né? O meu valor root mean square. Estou pegando o valor RMS ao quadrado dividido pelo valor da resistência. Então, essas são algumas equações. Essa parte aqui, o livro não ilustra muita coisa de equações para a gente. O que é solicitado aqui são as equações mais básicas aí, né? Aqui, ó, é um exemplo, né, usando SCR. Agora, não só a gente tem a representação de uma chave genérica, mas de um SCR.
Normalmente isso aqui é usado mais para potência, quando a gente tem sistemas de potências maiores. Por quê? Porque o SCR, ele trabalha com níveis de tensões e correntes maiores. Só que a desvantagem aqui é que eu preciso de um circuito muito mais sofisticado para desligar ele, né? Eu tenho que lembrar que aqui eu estou em corrente contínua, né? Então eu preciso de um circuito mais sofisticado. Aí aqui, ó, a ideia é a mesma lá anterior. Se a carga for resistiva, eu não preciso desses diodos. Se a carga for resistiva e não tiver influência indutiva, eu preciso dos diodos. Semiciclo positivo aqui, ó, do sinal, esse aqui é um exemplo onde a gente tem a saída integral, né? Então, eu ligo a chave S1, eu tenho positivo e negativo. Então, eu tenho um sinal positivo aqui da saída. Depois eu desligo a chave, o SR-S1, e fico um tempo sem sinal nenhum. Depois ligo o SR2, aí a gente vai ter polaridade oposta, mais e menos. A gente tem essa parte aqui de baixo, ó. Eu tenho um sinal negativo. Depois faço o mesmo procedimento, desliga S2, fica as duas desligadas durante um tempo. Depois volto a ligar novamente a chave S1. E aí esse ciclo se repete. Então a gente tem aqui um sinal, né, chamado de sinal de onda quadrada em forma de degrau. A comutação das chaves, aqui a gente tem um sinal em degrau, então eu tenho um primeiro momento que eu tenho o S1, né, o SCR1, estou falando S de chave, viu, gente? Aí eu tenho o S1 ligado, então eu vou ter mais e menos, então um sinal positivo. Depois eu vou inverter, menos e mais. Por quê? Porque eu vou desligar o S1 e vou ligar o S2. Só que nesse intervalo, entre ligar o S1 e ligar o S2, eu vou ficar um tempo desligado. Por isso que eu produzo um sinal em degrau. Eu tenho positivo, depois fica um tempo em repouso, negativo. Tempo em repouso, positivo. E esse ciclo se repete. Com relação às análises das tensões, para a gente poder ter condição de saber os níveis de tensão aplicados nas chaves, né? Para a gente ter uma noção aí, se a gente fosse fazer uma especificação dos SCRs. Como seria, ó, o SR1, nesse intervalo aqui, ó, deixa eu colocar o laser aqui, ó, nesse intervalo, o SR1 está conduzindo, então a tensão dele é zero, né? Considerando aí um SCR ideal. Aí, no momento que esse SCR desliga, o que vai acontecer com a tensão dele? Ela pula para E. Ela passa a valer E. Por quê? Porque eu tenho esse SCR desligado e esse SCR desligado. Então, essa tensão E aqui, ó, nessa malha fechada, como o SCR está desligado de cima e o de baixo está desligado, não tem corrente. Se não tem corrente, não tem queda. Essa tensão vai aparecer toda aqui, ó. Então, a partir do momento que o SCR desliga, a tensão dos terminais dele passa a ser o valor da tensão de entrada, E. A hora que o SCR de baixo liga, nesse próximo intervalo aqui, ó, o SR2 liga, o SCR é um curto, analisando aí, considerando um componente ideal. Então, ó, eu vou estar pegando esse sinal aqui de baixo e aplicando aqui, ó, no cátodo. E no anodo, aplicando aqui em cima. Então, em cima do SCR, eu vou ter a soma dessas duas fontes. Então, eu vou ter duas vezes a tensão E. Então, durante o intervalo que o SR2 está ligado, eu tenho duas vezes E. A hora que o SR2 desligar, os dois ficam desligados. Quando os dois estão desligados, eu tenho apenas a tensão E em cima de cada SCR. Cada fonte está aplicando um valor reverso aqui em cima do SCR que está desligado. Aí, nesse outro intervalo, eu volto o ciclo, né? Aí o SR1 vai ligar, a tensão dele é zero. No SR2 é o contrário, ó. Enquanto o SR1 está ligado, a tensão nele é a máxima, duas vezes a tensão de entrada. Quando os dois estão desligados, ele está recebendo a metade, que é a tensão E, de uma fonte apenas. Depois, quando ele está ligado, né, no outro, no semiciclo negativo do sinal de saída, a tensão dele é zero. Então, nesse caso, se eu estivesse trabalhando aqui com 100 volts e aqui com 100, né, eu teria 200 volts em cima do SCR. Então, para especificar um SCR desse, eu teria que trabalhar com um SCR aí de uns 250 volts. Né? Por quê? Porque a tensão máxima nele seria essa. Aqui as correntes, ó, a corrente I1, essa de cima, e a corrente I2. Quando a chave está ligada, eu tenho corrente. Ó, nesse intervalo aqui eu tenho corrente. A chave 1 está ligada, o SCR de cima. E o SCR de baixo está desligado. Nesse intervalo, os dois SCRs estão desligados, então não tem corrente.
Nesse caso aqui, né, não tem porque a carga é resistiva, então não tem corrente pelo diodo roda livre. E nesse intervalo, no próximo intervalo é o contrário. Eu não vou ter corrente no SR1, que ele vai ter desligado, e o SR2 vai conduzir.